expressão turno ininterrupto de revezamento é uma expressão um pouco ambígua e uma expressão um pouco equívoca, a gente pode dizer. Alguns autores chegam a mencionar que o ideal seria mencionar a expressão turno de revezamento ininterrupto. Porque o que importa aqui para caracterizar a figura do turno ininterrupto de revezamento não é o fato de que o trabalhador trabalha de maneira ininterrupta, sem parar. O que vai caracterizar o turno ininterrupto de revezamento é que o revezamento, a mudança de turno, essa sim se dá de forma ininterrupta. Ou seja, o que vai caracterizar o turno ininterrupto de revezamento é que o trabalhador trabalha alguns períodos ou algum período em um turno, digamos o turno da manhã, ele trabalha um outro período na sequência no turno da tarde, no turno da noite, no turno da madrugada, ou seja, há uma mudança contínua de horários. E essa mudança contínua de horários, para ser mais preciso, a mudança de turno, portanto, o turno diurno e o turno noturno, ou seja, o trabalhador trabalha no turno da noite durante um período, e se isso se alterna, periodicamente, constantemente, de forma ininterrupta, há essa alternância com o período diurno. Trabalha parte no dia, parte à noite, ou durante todo o dia, durante toda a noite, e assim vai, tá? Então, essa alternância de turnos é isso que é prejudicial à saúde, porque o corpo humano ele precisa de um tempo para se adaptar. O ideal é que a pessoa tenha a rotina diurna. É claro que o relógio biológico de cada um é diferente, mas em geral se diz, olha, o ideal é que a pessoa tivesse uma rotina de horário, ela trabalhasse durante o dia, dormisse durante a noite. Eventualmente a pessoa pode trabalhar também no turno noturno, então a pessoa trabalha à noite e descansa, dorme durante o dia, é menos prejudicial. Só que a situação pior ainda, a situação mais prejudicial, é a situação em que a pessoa fica uma parte da semana, por exemplo, ela fica uma semana trabalhando de dia e na semana seguinte ela trabalha à noite, E as pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras que passam por esse sistema de trabalho relatam que é muito desgastante, Porque quando você vem dormindo, por exemplo, você se acostuma a dormir, digamos, 10 horas da noite. E aí você trabalha, por exemplo, durante o dia e dorme 10 da noite. E aí você está acostumado com aquela rotina ali. Quando você passa a trabalhar à noite, você vai ter que dormir, por exemplo, de manhã. Você vai ter que dormir, digamos, 10 da manhã. E fisiologicamente, biologicamente, até o corpo acostumar com essa mudança de horário, de sono, as pessoas que passam por esse turno de trabalho relatam que é muito difícil. Quando chega no terceiro, no quarto dia que você está acostumando com um novo horário. E aí muitas vezes quando a pessoa está acostumando com um novo horário, com um novo turno, ela vai lá e muda de novo de turno. Ela volta para o turno anterior. Então isso bagunça, digamos assim, de forma muito grande, de forma muito significativa o relógio biológico e a saúde. E é por isso que a nossa Constituição, no artigo 7º, ela trouxe a jornada para turnos ininterruptos de revezamento, a jornada de 6 horas. Então, se a jornada padrão do trabalhador no Brasil é de 8 horas, no caso do turno ininterrupto, isso foi reduzido para 6 horas, considerando que é uma situação gravosa à saúde, é uma situação prejudicial à saúde do trabalhador. E por norma coletiva, por acordo coletivo ou convenção coletiva, seria possível elastecer essa jornada do turno ininterrupto de revezamento para até 8 horas. Tá? Mas a questão que se discute aqui, então, agora sim chegando à súmula do TST, é a questão da interrupção para a refeição, o horário de refeição, o chamado intervalo intrajornada. E a súmula 360, que está aqui na tela, ela menciona essa situação. Olha, intervalo intrajornada e intervalo semanal, quer dizer, o chamado repouso semanal remunerado. E a súmula diz, a interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação dentro de cada turno, ou o intervalo para repouso semanal remunerado, não descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 horas previsto no artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal de 88. Ou seja, o intervalo, portanto, intrajornada, o intervalo para alimentação, que vai ter que ser de 1 hora, se a jornada for superior a 6 horas, ou de 15 minutos, se a jornada for entre 4 e 6 horas, a gente sabe disso. Esse intervalo, portanto, não descaracteriza o turno ininterrupto. O fato de ter uma pausa para alimentação não faz com que deixe de ser turno ininterrupto, continua sendo turno ininterrupto, porque é o que eu falei no começo do vídeo, na abertura do vídeo aqui.
né? Não é que o trabalho tenha que ser ininterrupto, não é isso, não é disso que se trata, né? O que caracteriza o turno ininterrupto de revezamento é justamente o revezamento contínuo, revezamento sim ininterrupto, a mudança constante de turnos. Não existe aqui uma definição, digamos, única, não existe um critério único para definir de quanto em quanto tempo essa mudança de turno vai caracterizar um turno ininterrupto. Será que essa mudança teria que ser a cada dia, a cada 3 dias, a cada semana, a cada mês? Não existe uma, digamos, uma diretriz única na jurisprudência com relação a isso. Em geral, se fala o seguinte, olha, dentro de um período de 1, 2, 3 meses, né, se houver a mudança de turno, isso aqui vai ser caracterizado tranquilamente, sim, como turno ininterrupto. Ou seja, por exemplo, o trabalhador trabalha um mês durante o dia e um mês à noite, ou 2 meses de dia e 2 meses de noite, e fica trocando assim, né? Isso aqui caracteriza o turno ininterrupto de revezamento, sim. Se o espaçamento for maior, é claro que isso tem que ser visto em cada caso concreto, né? Se for um espaçamento, por exemplo, a cada 6 meses ou a cada 1 ano, aí num caso como esse, talvez ficasse descaracterizado o turno ininterrupto, tá? Mas são situações menos comuns, né? O que é mais comum, certamente, é aquele revezamento na semana, né? Então ele trabalha uma semana, por exemplo, de meia-noite às 6, aí na segunda semana ele trabalha das 6 ao meio-dia, na terceira semana trabalha de meio-dia às 18 e na quarta semana trabalha de 18 à meia-noite. Esse é um esquema típico aqui de turno ininterrupto de revezamento, né, que o trabalhador fica uma semana em cada turno e ele vai revezando turno da noite, turno da manhã, turno da tarde e turno da madrugada, né? Então é um esquema muito comum em muitas indústrias, algumas atividades econômicas. Às vezes acontece isso, né? Ou então a cada 2 semanas, ou até a cada mês, ele fica um mês num turno e outro mês em outro turno, né? E aí a questão é, a empresa faz isso por quê, Felipe? A empresa faz isso porque é uma necessidade operacional da empresa. Tá? Por uma necessidade operacional, essa empresa, por exemplo, ela tem que funcionar 24 horas, essa empresa tem uma quantidade de empregados, por exemplo, que não permite que ela tenha essa margem de manobra aí para poder manter o empregado fixo naquele turno. Então a empresa acaba tendo necessidade de deslocar os empregados de turno eventualmente, né? Então essa é uma situação que certamente acontece por uma necessidade operacional da empresa. Não é um trabalhador que quer trabalhar cada semana ou cada 2 semanas num turno diferente. Ninguém quer isso, né? A pessoa faz porque a empresa tem essa necessidade, a empresa se organiza assim e faz uma escala com um turno ininterrupto, com revezamento ininterrupto. O fato de o trabalhador parar então para se alimentar, né? O fato de haver um repouso semanal, o fato de a empresa, inclusive, suspender as atividades, né? Será que para caracterizar um turno ininterrupto de revezamento, a empresa tem que funcionar de forma contínua? Não necessariamente, tá? Eu posso ter uma empresa que funciona, por exemplo, de 6 da manhã à meia-noite, então ela fica fechada de meia-noite às 6, né? Ela fecha aqui no período da madrugada, só que ainda assim eu posso ter um turno ininterrupto de revezamento. Então, volto a dizer, o que caracteriza não é o fato da empresa funcionar 24 horas. Né? Até pode ser, em geral, vai ser isso que vai acontecer, porque a necessidade operacional da empresa acontece mais comumente nesses casos. Mas não é necessário que a empresa funcione de forma contínua. Não é necessário que a empresa funcione 24/7, como se diz, né? 24 horas, 7 dias por semana. Não é necessário. A empresa pode fechar um dia por semana. A empresa pode fechar, por exemplo, 2 dias por semana. A empresa pode fechar de madrugada, algumas horas do dia. Pouco interessa. A empresa pode ficar sem funcionar durante 1 hora de intervalo de almoço do pessoal. Nada disso vai descaracterizar o turno ininterrupto, tá? Então, o que vai caracterizar o turno ininterrupto é o fato de que o trabalhador alterna período de trabalho diurno com período de trabalho noturno. Essa alternância de jornada e de turno que é prejudicial à saúde do trabalhador, ok? Então a súmula esclarece esse ponto, que o fato de haver o intervalo intrajornada ou o repouso semanal remunerado, isso não descaracteriza o turno ininterrupto de revezamento. Maravilha, minha gente? Com isso ficamos aqui, fechamos mais uma súmula e encontro vocês no próximo vídeo. Grande abraço!